eu fui comprar pão, né? Ali por volta mais ou menos umas 9 horas, 10 horas, e é uma padaria que tinha também ali uma lanchonete, isso há uns anos atrás, e um companheiro de casa espírita e do grupo mediúnico que nós participávamos anos atrás, que era coordenado por um outro companheiro, e quando ele me viu, ele disse: pois é, eu estou aqui tomando a minha cervejinha, porque você sabe, ninguém é de ferro, né? E a carne é fraca, e quer dizer, eu só sou médium mesmo lá no centro, né? Aqui a gente está liberado, né? Eu disse: tudo bem, você é assim que pensa, e a gente vê que não é bem assim, né? Porque o médium sério é aquele que se propõe a estar atento a todos os momentos, principalmente na nossa cervejinha, porque o álcool, ele faz uma alteração metabólica, por menor que venha a ser, e os espíritos aproveitam, mesmo para não manifestar, mas para se vincular de forma mais intensa. E muitas vezes eu, que teria agora um potencial canalizado de forma amorosa e equilibrada, olha, eu me comprometendo. Então a vigilância, ela vai além disso, também muitas vezes os filmes, a minha leitura, os meus programas de TV, a forma como eu realmente me comporto diante das minhas dificuldades internas. Por quê? Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar as suas más inclinações. Então não é eu me criticar pelo que eu tenho comigo, mas eu me trabalhar com aquilo que eu tenho, porque nós podemos comparar a nossa vida como se fosse um rio. Então não tem como eu terceirizar o rio da minha vida. E tudo que vier no meu rio, da minha vida, quem colocou? Fomos nós mesmos, porque a nossa intimidade, somente nós temos o domínio sobre ela. O que o outro faz é nos influenciar. Por isso que Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, dentro dessa percepção, qual é a nossa missão amorosa? Filtrar as paixões que vierem no rio da minha vida. É medo? Então eu vou me dialogar comigo em relação a esse medo. É a tendência do sexo desequilibrado? Eu vou me acolher enquanto espírito e vou estar trabalhando essas questões, porque eu tenho consciência que são questões que eu as trouxe para poder trabalhar hoje amorosamente. É a maledicência? É a inveja? Então eu vou estar buscando agora me acolher, e com a ajuda dos bons espíritos. Então nós vamos ver que a mediunidade mais difícil de nós exercermos é a nossa conduta, ou seja, mais trabalhosa de nós exercermos é a nossa conduta diária. Numa reunião mediúnica séria, não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras, porque todos os elementos que a constituem têm caráter vibratório, dando lugar a sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. Quantos de nós, aqueles que participamos de reunião mediúnica, já ouvimos o espírito dizer assim: olha, vocês acham o quê? Vocês querem ficar nessa de orando, querendo nos atrair para cá, mas eu vejo, vocês não gostam um do outro, são tudo hipócritas, fingidos, vocês ficam jogando um contra o outro, aqui na frente é beijinho, beijinho, abraço, mas pelas costas vocês falam um do outro. E os espíritos vão falando aquilo que a gente faz. Se eu não tiver uma autoconfiança, é como eu digo, como um amigo meu disse, às vezes o espírito, certa vez quando ele disse isso para mim, ele falando, foi como se enfiasse uma agulha na bexiga, ou no balão, foi murchando. Quando eu vi, eu já estava até assim, querendo sentar, desanimado ali. O quê? Ele está falando isso, mas quem que não tem isso? Uns mais, outros menos. Então a gente vai perceber que eles falam, agem conforme as nossas matrizes. Então por isso que é muito importante eu entrar num espírito de responsabilidade, não de culpa.
porque é a indução, ontem o Alírio falando da indução hipnótica, são os espíritos fazendo uma indução hipnótica para que nós, os componentes da reunião mediúnica, entremos em contato com as nossas matrizes, mas não numa visão de equacionamento, mas muitas vezes de entrar ali num padrão de auto-julgamento, de autocensura. E aí eu me sinto indigno. Quem sou eu para estar aqui? Não é que ele tem razão? E aí o que acontece? Os espíritos captam a energia. Então a energia ninguém engana. Então é muito importante nós termos essa percepção do quanto é importante a reunião mediúnica para nós, para estarmos trabalhando mais acentuadamente e ele nos dando um feedback. Por quê? Como nós vimos, muitas vezes eu tenho conhecimento, mas eu tenho dificuldade de aplicar este conhecimento, é que eu entro na preguiça moral. Então a preguiça moral é quando eu estou sendo convidado, o Espírito está falando aquilo e eu estou refletindo, é verdade, eu tenho essas dificuldades, mas eu sou mais do que essas dificuldades. Como é que eu posso agir para estar mudando esses padrões que eu trago comigo? Quando um espírito na reunião mediúnica então nos coloca dessa forma, como realmente nós somos convidados a agir? Agir com autoconsciência, como nós vimos o companheiro que o Espírito disse que o acompanhava na relação com a sua esposa. Então nós vamos estar agora buscando perceber a nossa sinceridade de propósitos. E mais ainda, todos nós, vamos comparar como se o nosso dia a dia, a nossa vida é uma pizza com várias fatias. Há muitos capítulos que nós estamos bem resolvidos, há outros que nós temos que deixamos a desejar. Então vamos supor que a minha esposa esteja reclamando que eu não dou atenção aos meus filhos, que eu não converso com ela. Eu vou ver, tem sentido isso? Tem. Em vez de entrar em culpa, eu vou verificar, tem algum lugar onde eu ajo com a atitude transmutadora para esse meu momento em casa? Tem algum momento em que eu ajo positivamente? Tem. Eu vou verificar. Olha, no meu trabalho, eu ouço as pessoas. Olha, no meu trabalho eu sou uma pessoa mais serena, mais generosa. Então eu vou agora me esforçar para desenvolver aquele comportamento que eu tenho no meu trabalho, na relação com a minha esposa, com meus filhos. Da mesma forma eu vou verificar, olha, como que eu estou lidando com essas minhas questões íntimas? Se o Espírito falou isso, e eu entrei no movimento de culpa, aí nós vamos entender da caridade, como nós vimos logo no início dos requisitos para participarmos de uma reunião mediúnica, agir com a caridade. O que é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, caridade primeiro para conosco. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela diz assim: indulgência para com o próximo, mas indulgência sobretudo para consigo mesmo. Então eu vou estar agora tendo essa autoconsciência, que eu vou estar me esforçando um pouco mais para estar buscando transmutar essas matrizes que eu ainda trago comigo. Por isso que a autoconsciência é fundamental. Quando o Espírito diz, quem é você? Você que tem uma série de perturbações, principalmente vamos pegar uma das dificuldades que nós temos, na maioria de nós, na área da sexualidade. Se você vai atender um espírito que vem com um comprometimento nessa área, e que ele vem com todo aquele tom sensualista, jocoso, como é que você deve agir? Então nós vamos ter a percepção de que eu tenho uma série de dificuldades também nesta área, mas eu tenho a autoconsciência que eu reencarnei para trabalhá-las, e eu tenho a percepção de que eu tenho me esforçado para trabalhar. E aí a gente entra recordando que o seu praeiro disse: eu não sou melhor do que você, nós somos irmãos em humanidade, irmãos em carência, e quem tem mais, dá para quem tem menos, não é isso? Então naquele momento, você tem a consciência de que você, enquanto um médium psicofônico,
ou médium de apoio, enquanto passista, ou médium esclarecedor, a reunião mediúnica é principalmente para nós. Então eu estou fazendo um atendimento comigo também. Então todos nós estamos em regime terapêutico. Quando eu saio dessa, eu entro numa postura de pseudo-mestre. Agora, quando eu entro na postura do aprendiz, eu vou agir com tranquilidade e responsabilidade. Porque aí entra a questão, nem exigência e nem negligência. Desse modo, não há por que alguém preocupar-se em enganar o outro, porquanto se o fizer, a problemática somente a ele próprio perturbará. Então eu vou chegar muitas vezes para aquele meu companheiro, aquela companheira, depois de ter ali muitas vezes conversado, por isso que é importante criar um espaço de convivência saudável e responsável, eu vou dizer, olha, ou para o coordenador do grupo, olha, eu estou numa dificuldade muito grande, eu estou num padrão mental que eu sinto que a matriz é minha, mas ela está muito acentuada, ela está exacerbada. Você pode conversar um pouco comigo? Você pode me ajudar? Então o grupo mediúnico, ele também deve fazer esse momento do diálogo fraterno. E muitas vezes é aquele companheiro que está naquela dificuldade, no conversar com o outro, ele vai, naquele momento, socializando a dificuldade, numa visão de que o outro não vai resolver o seu problema, e você não quer que o outro carregue o seu problema, porque é uma postura de empatia, e empatia é estar com e não querer fazer por, o fazer é sempre da pessoa. Você vai muitas vezes pedir ao grupo, olha gente, eu não estou muito bem, eu tenho sentido que algumas questões minhas têm assim aguçado muito, eu gostaria de pedir a vocês que me ajudem em oração, tudo bem? Que nós vamos ver o que vai ser depois, a oração intercessória, como é importante isso, e é o que o apóstolo Paulo diz, confessai-vos uns aos outros. É o momento da gente estar ali se solidarizando, buscando esse momento. Gente, vamos nos ajudar mutuamente, e é nesse espírito de fraternidade que o grupo cresce. As pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas, e quando deram, se deram com aquilo que estavam dando, foram pessoas que agiram com amorosidade. Ontem o nosso Árvore contou de Públio Lentulus, que viu o apóstolo Paulo uma única vez, e vimos na narrativa dele que o apóstolo Paulo disse só uma meia dúzia de palavras, mas com que intensidade? Aquela intensidade diz assim, ó, conte comigo, estamos juntos, somos parceiros nessa evolução. Nunca permitir se adormecer durante a reunião, sob qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente, porque esse comportamento gera dificuldades para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Às vezes nós ouvimos um companheiro dizer assim, olha, eu participei da reunião totalmente desdobrado. Isso não é desdobramento. Desdobramento é um outro fenômeno. Isso aqui é sono. E aí, Carneiro de Campos tem uma mensagem que chama sono hipnótico. Então, muitas vezes, o médium, na reunião mediúnica, ele entra num sono hipnótico. E esse sono ele é perturbador, tanto para o médium, como também tumultuador da reunião. Porque naquele momento, os espíritos fazem essa indução hipnótica e a pessoa sai da sintonia. Então, muitas vezes, aquela pessoa que era para estar participando ativamente da reunião, os bons espíritos terão que isolá-la, para que não venha a trazer qualquer comprometimento com o trabalho. Então, o sono na reunião mediúnica, como diz aqui Filomeno de Miranda, ele deve ser plenamente evitado. Então, por isso que o Espírito André Luiz, no livro Desobsessão, ele recomenda, se possível,
no dia da reunião mediúnica, nós, antecedendo os horários, fazer um momento de repouso, da alimentação frugal. Por quê? Porque se nós viemos para a reunião mediúnica, muitas vezes já com o estômago cheio, o Espírito André Luiz diz assim, cérebro cheio, né? Estômago cheio, cérebro inábil. Por quê? Ele tem necessidade de fazer energias para a digestão. Então há uma série de fatores que nos levam a esse processo. E também a questão do cansaço. Então, se eu realmente estou cansado, naquele momento, durante o dia, se eu puder fazer um momento de repouso, se não, eu vou me estimular na reunião, mantendo atento, para não me entregar ao sono. Todo o movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente, como num centro cirúrgico, que o é, de modo a refletir na segurança do atendimento que se opera. Então vejamos como que Filomeno de Miranda nos coloca. A reunião mediúnica é um centro cirúrgico. Então, se nós pegarmos essa metáfora que ele nos traz, se não houver uma higienização adequada no centro cirúrgico, compromete o processo operatório? Compromete o pós-operatório? Compromete. Então nós vamos perceber que a higienização da reunião mediúnica está onde? Nas nossas mentes, na somatória daqueles que a compõem. E muitas vezes nesse processo, formando como sendo uma sala cirúrgica, daí nós vamos entender também a importância que tem de nós estarmos tendo um ambiente específico naquele momento antecedente para a reunião mediúnica, se possível. Se não, buscarmos utilizar nesse ambiente algo que não tumultue, que possa ser relevante. E mais, quando nós, logo depois da reunião mediúnica, é recomendável, e é o que nós fazemos, os médiuns saem da sala mediúnica, por quê? E vai para um outro ambiente, agora fazer uma reflexão breve de como foi a sua participação na atividade mediúnica, que é o que o nosso Afro ontem colocou. Então é aquele espaço para que um médium, o psicofônico, vai contribuir com um médium esclarecedor e dizendo, olha, naquele diálogo que você teve com aquele espírito, me pareceu que se você viesse agir desta forma, como você agiu de outras vezes, e esse feedback sempre focado no intuito de ajudar a equipe estar cada vez mais aprimorando e sintonizando entre si, sem entrar nas questões particulares do espírito comunicante. Porque quando nós falamos do espírito comunicante, nós entramos no seu campo psíquico e nós muitas vezes o atraímos. Então não é falar do espírito, mas falar da nossa participação, porque se é uma orquestra, é importante que nós venhamos afinar os nossos instrumentos conforme a partitura. No caso, a partitura é o livro dos médiuns e as orientações dos bons espíritos. E aí, nesse espaço, nós vamos estar agora, porque também funciona como espaço também terapêutico. Assim como o escafandro, quando entra no rio, ele não pode ser retirado de uma vez, nós vamos perceber que essa antessala, ou seja, logo depois, quando a gente vai estar fazendo essas reflexões, é também um espaço terapêutico que merece todo o carinho e toda a fraternidade, para que os bons espíritos ainda continuem fazendo um trabalho de atendimento aos médiuns, como se fosse um processo de desintoxicação psíquica, emocional, energética, e com isso vai o grupo agora de retorno para o lar, num equilíbrio ainda maior, e com esta visão também, ao chegar em casa, o cuidado de não estarmos ligando a televisão, o cuidado de estarmos fazendo a nossa higienização, uma leitura edificante, porque normalmente, como nós vimos anteriormente,
desdobrado em espírito, nós vamos continuar os atendimentos espirituais, porque muitas vezes aqueles espíritos que passaram pela reunião mediúnica e que tiveram um pré-atendimento, a continuidade desse atendimento, o aprofundamento nas regiões mais profundas, vão estar se dando desdobrado em espírito. Então veja como é importante esse cuidado, este zelo. Então justamente nós temos esse cuidado. E outra questão também é a importância, o cuidado de nós não termos a reunião mediúnica em casa, porque se ela é uma reunião onde desenvolve a semelhança de um centro cirúrgico, e o centro cirúrgico não tem resíduo depois de uma operação, os resíduos da cirurgia, então muitos espíritos vão ficar na reunião mediúnica, no espaço, dando continuidade ao atendimento. Então aqueles resíduos psíquicos, mentais, energéticos do espírito, os espíritos vão estar trabalhando. E se eu faço reunião mediúnica em casa, tem um ambiente ideal para isso? Então a gente vai perceber que muitas vezes em casa, toda a família tem altos e baixos, tem entendimento, mas tem também desentendimento. Então daí o ideal, o espaço das reuniões mediúnicas vem a ser justamente na casa espírita. Os membros que os constituem estarão sempre atentos aos compromissos assumidos, de forma que possam cooperar com os mentores em qualquer momento que se faça necessário, mesmo fora do dia e horário estabelecido. Esse dia e horário estabelecido, quem vai ser? Nós vamos agora convocar os médicos para fazer uma reunião mediúnica? Não. Às vezes, nós estamos no trabalho, de repente, nós passamos por uma influenciação, somos convidados a uma oração. Nós estamos, às vezes, em casa, naquele momento sentimos uma influência e nós somos convidados a manter uma atitude interna, uma atitude mediúnica interna em oração. Por isso que o médium ele está a todo momento interligado à equipe espiritual. Então nós não somos só médiums na reunião mediúnica. A reunião mediúnica ela é o ápice da somatória dos nossos esforços no nosso dia a dia. Como nós colocamos, imagina esse espírito acompanhando o companheiro que dá relação lá com a sua esposa difícil. E se ele não tivesse o testemunho para oferecer naquele momento? Então vejamos que se eu quero e eu estou me propondo a um trabalho sério, é fundamental que eu me esforce. Veja que não é nós estarmos exigindo padrões que eu ainda não os tenho, mas eu me esforçar para perceber que eu já estou a caminho desses padrões. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma mensagem que ele diz: devagar, mas sempre. Então, se nós formos ver uma estrada, como ele diz, por mais longa, foi feito milímetro a milímetro, palmo a palmo, metro a metro, quilômetro a quilômetro. Então eu posso perceber que eu ainda não estou naquilo que o Espírito está colocando de exigência, mas internamente, para mim, para a minha consciência, eu comigo, eu sinto que eu estou hoje melhor do que ontem, e estou me trabalhando hoje para estar melhor ainda amanhã, como diz Allan Kardec. Então é nós nos acolhermos, não é exigir de nós santificação, mas saber que nós estamos garimpando em nós o nosso processo da santificação, que todos nós já somos em estado latente, como diamante, que ao ser polido, ele vai tornar então uma utilidade da joia preciosa. Pontualidade de todos na frequência, cometimento de conduta no ambiente, unção durante os trabalhos e alegria por encontrar-se a serviço de Jesus. São requisitos indispensáveis para os resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. Isso é fundamental. Então nós vamos perceber
que a angústia que muitas vezes fica na reunião mediúnica, daquele companheiro, será que ele vem? Escuta, o fulano avisou? Olha, o fulano... Então é importante que nós busquemos na questão do horário e estabelecer um momento bem com bastante antecedência, para que nós possamos primeiro ter aquele momento da conversa fraterna quando nós chegamos, no ambiente fora da reunião mediúnica. Agora, momentos antes, de preferência uns 20 minutos antes ou 30 minutos antes, nós vamos adentrar a sala, que é onde, como o Filomeno de Miranda colocou, o centro cirúrgico, já com todo o movimento de uma asepsia mental, psíquica, já entrando na sintonia dos bons espíritos. Mas mesmo nesta antessala da conversa fraterna, ter o cuidado que não venhamos estar invigilantes, que às vezes naquele momento, por uma invigilância, nós nos desconectamos dos bons espíritos e conectamos às vezes com situações menos felizes. O comentário que nós vamos ter até chegar na reunião mediúnica, às vezes quando vem outros companheiros juntos, porque conforme nós comentamos a nossa conversa, nós estamos associando psiquicamente. E o médium não é aquela coisa que o botãozinho que você virou o dial ou virou ali o ponteiro já vai funcionar. A coisa não é bem assim. Ela é feita todo de um processo de conexões mentais, psíquicas, como nós vimos, às vezes dias, horas antes faz a conexão. O trabalho é meses, anos, porque nós fomos programados para estarmos nos reencontrando enquanto equipe mediúnica. Porque, como nós vimos, um grupo sério, os espíritos prepararam o processo reencarnatório nosso com essa finalidade de nós estarmos nos reencontrando num dado momento, para, nessa somatória do compromisso pessoal, do nosso compromisso existencial, junto com o grupo, nós estarmos trabalhando e colaborando com Jesus para uma humanidade melhor. Então vamos percebendo a importância que tem de nós estarmos nos mantendo nessa organização. Organizada a tarefa e estabelecidos os parâmetros de ação, espera-se que a equipe de colaboradores encarnados encontre-se igualmente sintonizada com a atividade, a fim de ser conseguido o êxito anelado. Então vejam como é importante nós estarmos programando esta sintonização, fruto do nosso esforço, porque há essa sintonização entre as duas equipes. Então é um trabalho que nós vamos aprendendo. Outra questão que é muito importante e que nós adotamos, o grupo mediúnico reservar, pelo menos nós reservamos uma vez por mês, o grupo mediúnico está agora buscando uma página, ou às vezes uma mensagem que foi dada no grupo, de forma bem específica para o grupo, estarmos estudando esta mensagem, com o intuito de fazer um trabalho de sincronismo, de sintonização, pegando a metáfora da orquestra, para que nós possamos equalizar as informações. E um estudo não somente intelectual, mas um estudo reflexivo, sistêmico, consciencial, em que nós vamos estar agora trazendo para nós qual é o sentido desta mensagem para mim, na minha participação da atividade mediúnica. Então, uma vez por mês, pelo menos o grupo da Federação Espírita Mato Grosso, ele se reúne num dado momento. Nós, muitas vezes, o companheiro que oferece a casa dele, então para estar o grupo indo até lá, então nós vamos, fazemos a oração inicial, uma página, a oração inicial, e aí fazemos o estudo, depois fazemos ali o encerramento, e levando esse espírito, às vezes, de fraternidade também para a casa dos próprios companheiros que assim desejam receber. Quando não, nós fazemos aqui mesmo, porque há companheiros que muitas vezes moram sozinhos, num lugar cujo ambiente não vai comportar todos. Então há uma transparência nessa relação
porque às vezes o companheiro, olha, eu não tenho condições de receber em casa, vamos então fazer na federação, e é programado com antecedência, para que também a família prepare, porque para que possa gerar esse clima de fraternidade. Então nós já temos programado, olha, tal mês na casa do fulano, tal mês, e assim sucessivamente. E se houver qualquer imprevisto, é compreensivo a uma reprogramação. Isso ajuda e muito no processo da sintonização dos elementos, dos participantes com o grupo.